Bom dia! Seja bem-vinda a mais um Café na Presença. Mais um café na presença do Senhor, mais um café na presença do Espírito Santo de Deus, mais um café na presença do nosso Mestre Jesus, né? Mais um café na nossa presença, na presença da nossa busca por perseverança, na nossa busca por proximidade com o Pai, por intimidade com o Pai. Um bom dia, um novo milagre já aconteceu, porque um novo dia começou. Aleluia, demos graças a Deus, né? Louvemos ao nosso Deus Todo-Poderoso por esse novo amanhecer. Seja bem-vindo a essa mesa, seja bem-vindo a essa mesa onde o Senhor já se assenta, onde o Senhor já é presença viva, onde nós já sentimos a presença dEle, onde Ele já está à sua espera, onde Ele marcou um encontro com você. Então seja bem-vindo. Sim, o Senhor marcou um encontro com você nessa manhã. Ele trouxe você até aqui. Não é você que está chegando aqui por acaso, não é você que deu vontade de vir, não, é o nosso Deus que te convidou para estar na presença dEle e te convidou porque Ele quer dizer palavras ao seu coração, Ele quer sanar as suas dúvidas, Ele quer sarar as suas feridas, Ele quer abastecer a sua fé nessa manhã, em nome de Jesus. Então seja bem-vindo, sente-se a essa mesa. Se você não pegou seu café ainda, pega seu café, seu chá, sua água, seu suco e vamos sentar para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Milagres Ele já nos fez hoje, não é mesmo? Já temos motivos para agradecer, sempre temos motivo para agradecer aquele que entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós, para derramar o seu sangue, né? Cada gota de sangue derramada de Jesus foi por nós, foi por mim, foi por você. Então, o que nós devemos fazer, né? Darmos prioridade para Ele na nossa vida, cuidar dessa vida que Ele nos deu, cuidar de tudo que Ele nos entregou, de todas as promessas que Ele tem para nós, buscarmos viver alinhados a Ele em nome de Jesus. E hoje o Senhor traz o seguinte tema para refletirmos: há milagres para quem crê. Você crê? Porque às vezes você quer milagres na sua vida, você quer que milagres aconteçam, mas você não crê. Mas você não pratica a sua fé, você não fortalece a sua fé, você não abastece a sua fé. Você precisa crer para que os milagres aconteçam na sua vida. É a sua fé, né? A sua certeza de que Deus fará e Ele sempre cumpre as suas promessas, é que fará você viver seus milagres. Os seus milagres talvez estejam aí, ó, sendo impedidos pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelas suas escolhas, mas para que você tenha escolhas, ações e atitudes coerentes, né, com o plano perfeito que o Senhor tem para você, você precisa caminhar com o Espírito Santo de Deus. Você precisa chamá-lo para viver o dia com você, para estar sempre na sua presença, em nome de Jesus. E hoje o Senhor te convida a estar na presença dEle. Diga ao Espírito Santo, vem passar o dia comigo, meu amigo. Sente-se ao meu lado, esteja comigo, vá comigo em todos os lugares, conduza meus passos, reprograma minha rota. Esse é o papel do Espírito Santo também, além de tantos outros, ser o nosso GPS espiritual, aquele que nos guia, que nos diz para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir, quando nós devemos desviar nosso caminho, quando nós devemos seguir em frente, virar à esquerda, virar à direita. Esse é o nosso Deus. Ele nos dá o Espírito Santo, nos deu o seu GPS para habitar em nós e conduzir nossos passos. Mas como eu vivo tudo isso? Eu vivo tudo isso quando eu creio. Eu vivo tudo isso quando eu busco todos os dias, né? Estar na presença do Senhor. Quando o Senhor se torna prioridade na minha vida. Quando Deus é o centro da nossa vida, tudo à nossa volta muda. Então talvez o que está precisando aí para você sentir essa mudança é colocar Deus como centro da sua vida. E Deus é o centro da sua vida quando você divide tudo com Ele, quando você pergunta tudo para Ele, quando você conta tudo para Ele, quando você clama, quando você adora, quando você glorifica, quando você tem um horário todos os dias para falar com o nosso Deus. Aquele horário se torna inegociável, você não negocia por nada, você não troca por nada, por ninguém. É a sua hora com o nosso Deus no seu secreto. Você tem um secreto para falar com Deus? É o seu lugar que você senta para falar com Ele. É o lugar que você senta para estar na presença, para receber o nosso Pai. É o lugar que Ele vai te encontrar todos os dias. Se você tem esse lugar, o Senhor sabe que Ele é prioridade na sua vida.
Mas se você não tem, não é tarde. Hoje é um novo dia. O Senhor nos deu uma nova chance de fazer diferente, de começarmos de novo, né? De recomeçar, de plantarmos novas sementes. Porque se nós plantarmos sempre as mesmas sementes, nós vamos colher sempre os mesmos frutos, gente. Talvez a vida não está mudando para você, as coisas estão andando em círculo, como aquele povo lá no deserto, o povo hebreu. Ficaram andando em círculo 40 anos. E sabe por quê? Porque eles mesmos murmuravam, eles não criam no Senhor, eles duvidavam, eles, sabe, blasfemavam e eles simplesmente idolatravam outros deuses, idolatravam as coisas do mundo. Nossa, como eram ingratos, e a ingratidão, né, que eles tinham, porque o Senhor fazia tudo por eles. Você imagina o Senhor mandar as 10 pragas do Egito aos olhos nus e poupar o povo hebreu, o Senhor abriu o mar para poder esse povo passar e diante deles uma coluna de fumaça durante o dia, a representação do Senhor de que Ele estava com eles, para que eles não se perdessem, e também à noite uma coluna de fogo para iluminar, né, todos os caminhos deles, para que eles não se perdessem, para que eles tivessem a certeza de que Deus era a presença viva. E ainda assim, eles blasfemavam, eles murmuravam, eles reclamavam, eles eram ingratos. Então o que fez isso? Isso acendeu a ira do nosso Deus e fez com que eles ficassem, ao invés de 11, 12, 13 dias passando pelo deserto, que era, né, o tempo a percorrer aquela distância, simplesmente eles passaram 40 anos andando em círculo. Talvez na sua vida você esteja aí há 40 anos. Eu passei 40 anos andando em círculos. Por quê? Porque eu buscava soluções no mundo, porque eu reclamava, porque eu questionava, e as coisas de Deus não nos cabe questionar, não nos cabe saber o tempo e nem a hora, só nos cabe crer em nome de Jesus. É isso que nós temos que saber, que em Cristo Jesus, né, Ele nos ensinou que as coisas de Deus não nos cabe saber nem o tempo e nem a hora. O que nos cabe é crer em nome de Jesus que vai acontecer. E vai acontecer sim na sua vida, vai acontecer na minha em nome de Jesus. Porque o Senhor tem uma vida nova para cada um de nós. O Senhor tem uma terra prometida para cada um de nós colocarmos os nossos pés. Creia nisso. Você precisa acreditar nisso. Que o Senhor tem uma terra prometida para você. E não é a minha terra prometida, não é a de ninguém. Você não pode querer viver e nem chegar, colocar os seus pés na terra prometida dos outros. O Senhor tem uma só para você. Tem só para você. Mas para isso, você precisa passar pelo deserto. Para isso, você precisa passar pelo deserto dando glória e não murmurando, e não lastimando, e não questionando, e não se revoltando. E é isso que o Senhor fala, que quem crê tem milagres para quem crê hoje, em nome de Jesus. Se você crê, milagres vão acontecer na sua vida. Milagres vão acontecer. Para que você possa ver os milagres acontecer na sua vida, você precisa começar a alimentar a sua fé. E a sua fé, ela precisa ser abastecida todos os dias. É ela que te faz crer, né? A fé é aquela que nos faz crer, colocar os nossos pés onde nós não vemos o chão. É tudo escuro, não vemos nada, mas nós colocamos o nosso pé, porque nós cremos que o nosso Deus vai colocar o nosso chão, em nome de Jesus. Então é isso que é fé. Só que para que ela esteja nesse nível da gente acreditar, né, que há um chão, que o Senhor vai colocar um chão onde nós colocarmos os nossos pés, ela precisa estar abastecida. E olha que a nossa fé é pequena. Jesus nos diz que a nossa fé é menor que um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda como é pequeno, gente? E a nossa fé ainda é menor. Você imagina. Ele diz que se nós tivéssemos fé e a gente dissesse para uma montanha, muda desse lugar e vai para esse lugar, ela iria. Mas nós precisamos praticar essa fé. Nós precisamos simplesmente abastecer essa fé. E hoje é o dia. Aqui é um posto de combustível, de abastecimento espiritual, onde você abastece a sua fé. Porque aqui o Espírito Santo se faz presente. É Ele que conduz esse devocional. Ele é o presidente dessa mesa. É Ele quem diz para nós. É Ele quem alimenta a nossa fé em nome de Jesus. Então seja bem-vindo, sente-se a essa mesa, abra seu coração, sem ressalvas, sem receios, abra seu coração. O Senhor te convidou e não foi por acaso nessa manhã. O Senhor te convidou porque Ele tem algo para falar ao seu coração, se é que Ele já não falou até aqui. O Senhor tem algo para ministrar diretamente para você que está clamando,
que está buscando por saídas, você quer portas abertas, você está clamando por cura, você está clamando por restauração, você está clamando por renovação, você está clamando pela volta dos seus que estão perdidos no mundo, para que eles sejam libertos de vícios e tudo mais. E você está clamando, e o Senhor diz para você nessa manhã: há milagres para quem crê. Você precisa acreditar, você precisa abastecer a sua fé. E a gente precisa abastecer todos os dias, porque a gente está aqui de manhã nesse devocional, a gente é abastecido, nós oramos, nos revestimos da armadura do Espírito Santo para que a gente esteja pronto, preparado para viver o novo lá fora. Mas ao final do dia, a nossa fé, na maioria das vezes, já está baixando o seu nível. Já está baixando o seu nível. Então, por isso que a gente tem que estar sempre alimentando a nossa fé, através de um devocional, através da leitura da palavra, através de ouvir a palavra, através de ler livros que edificam, através de ver ministrações, através da oração. Nada substitui a oração. Nada substitui a oração. Se você só tem 5 minutos para falar com Deus no dia, que sejam 5 minutos de qualidade e que nesses 5 minutos você ore. E dentro da sua oração você agradeça, você peça perdão, você adore, você louve, você clame, você se entregue, você se consagre em nome de Jesus. Que seja isso. E se der mais tempo, leia a palavra. Mas eu te convido a fazer o devocional conosco todas as manhãs. Às 6h01 da manhã estamos sentados aqui para ouvir o nosso Pai, para abrir o nosso coração, para receber tudo que Ele tem para entregar. E Ele quer falar diretamente ao seu coração. Pega seu café, vamos tomar, mas não vamos ser egoístas não. Aproveita que nós vamos tomar nosso café agora, o nosso chá, o nosso suco. Vai pensando quem é que está precisando viver milagres na vida, quem é que está precisando crer no Senhor, quem é que está precisando ouvir uma palavra. Manda esse devocional. Talvez a gente tenha essa mania de dizer: ai, quem tinha que estar ouvindo isso era meu pai, era meu irmão, era minha mãe, era minha irmã, era meu marido, era meu filho, era minha esposa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a maior verdade. Quem tinha que estar ouvindo essa palavra era você, porque foi você que o Senhor trouxe aqui. Foi você que Ele escolheu para sentar nessa mesa. E também, quem mais tocar no seu coração, em nome de Jesus. Seja você esse fio condutor que vai mandar, que vai fazer essa palavra chegar nos corações e ganhe mais créditos com o Senhor. O Senhor ama aqueles que trabalham na sua seara, aqueles que se dedicam, aqueles que evangelizam. E quando você encaminha um devocional como esse, toca no coração de alguém, você está evangelizando. Quando você vive a palavra, mudando as suas atitudes, as suas ações, naturalmente, porque é isso que o Senhor faz. Quando você passa a acreditar, a viver a palavra, Deus vai moldando, Ele vai transformando, Ele vai renovando, Ele vai tirando da nossa vida tudo aquilo que não está em consonância com o projeto, o plano perfeito que Ele tem para nós, com a terra prometida que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Ele faz isso, Ele lapida, Ele forja e dói, gente. Ninguém vai dizer para vocês que não dói. Crescer, mudar de nível dói, né? A criança não sente a dor do crescimento? Nós, quando um dente vai crescer, ai, como dói! E tantas outras coisas como dói. Mas o Senhor, Ele faz valer a pena, porque Ele sempre faz infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente alcança, do que a nossa imaginação pode sequer passar perto. Ele sempre vai fazer mais. Por isso que você não deve contar com os seus planos e sofrer quando os seus planos não acontecerem. Tem uma coisa, quando os seus planos não acontecem e você está alinhado com Deus, é porque os seus planos não estavam alinhados com os de Deus. E aí Ele vai colocar na sua vida novos planos alinhados com o dele, com o plano perfeito que Ele tem para você, com a vida nova, né? Com a terra prometida. Porque às vezes a gente quer coisas que a nossa alma quer. E a nossa alma quer as coisas do mundo, a nossa alma quer facilidades, a nossa alma quer zona de conforto, a nossa alma quer oba-oba, a nossa alma quer tudo que é muito fácil de se alcançar, de se obter sem cansaço, sabe? Essa é a nossa alma, ela já tem os costumes dela, ela já tem, a gente precisa quebrar isso, a gente precisa enfraquecer essa alma e fortalecer o nosso espírito. E a gente só fortalece o nosso espírito através de jejum, de oração, de vida com Deus, de devocional, de palavra, de ministração, de prática diária, de gratidão, de perdão. Só assim a gente alcança, assim, só assim a gente vive uma vida mais próxima do Senhor.
a gente diz nossas orações, aproveite que ele está na sua mesa, né? Quando eu dizer tchau para você, esse devocional não acabou, o Senhor está aí na sua mesa. Aproveita, se derrama, se entrega, clama, busca por mudanças, busca por tudo aquilo que o Senhor fala para ele. Pai, alinha meus pensamentos aos seus, alinha meus projetos aos seus, coloca na minha vida o que precisa ser colocado, tira o que precisa ser tirado, Pai. Pai, me sustenta de pé, me leva porque as minhas pernas não aguentam mais. Senhor, eu não consigo mais remar pelos meus braços. Eu quero entregar o remo em suas mãos para que o Senhor possa conduzir esse barco, porque eu sei, Pai, que o Senhor está no barco. Mas as minhas atitudes, as minhas ações não estão deixando o Senhor agir. Mas hoje chegou a hora, chegou o momento, Pai. Toma esse leme, conduz esse barco, dirige a minha vida, Senhor, porque eu já não tenho mais forças, eu não aguento mais. Quantas vezes a gente está sem forças, né? Quantas vezes a gente chora toda uma noite. Eu não sei como você passou sua noite. Eu não sei se você chorou. Eu não sei se você sofreu. Eu não sei se você está sofrendo ou se você está sem dormir ou se você dormiu. Mas o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe tudo que está no seu coração, que você está clamando, que você está pedindo. E hoje Ele vem te dar respostas. Ele vem dizer para você, filho amado, filha amada, eu te vi no seu sofrimento, eu te vi no seu desespero. E eu digo para você, há milagres para quem crê, meu filho e minha filha amada. Você precisa crer, fortaleça a sua fé. Viva a presença do Senhor. O nosso nosso Jesus está voltando e a gente não sabe que hora vai acontecer. Gente, o arrebatamento, vai ser isso aqui. E você está preparado? Será que você está preparado? Faça essa pergunta, comece a mudar, comece a fazer escolhas alinhadas à do Senhor. Busque o Espírito Santo para que Ele conduza seus passos. Comece a se aprofundar mais nas coisas de Deus. Comece a reservar o tempo para as coisas de Deus e esse tempo que ele seja inegociável todos os dias. Viva na presença, não espere para se preparar. Você não sabe qual é a sua última hora. Além do arrebatamento, talvez seja o dia em que o Senhor vai te chamar de volta. E aí, o que é que você está preparado? Qual o legado que você vai deixar? O legado é aquilo que as pessoas vão lembrar de você, como elas vão lembrar de você. Como o mentiroso, a mentirosa, a orgulhosa, a preguiçosa, a traidora, a procrastinadora, a fracassada, a infeliz, a mal-humorada, o mal-humorado, o rancoroso, o violento, o viciado, o agressivo. É isso? Não, o Senhor não nos fez para ser. O Senhor nos fez para deixar o legado da filha amada, que exala o perfume do Pai, do filho que era persistente, do filho que não era procrastinador, da filha que aqui viveu a presença intensa do Senhor, que onde chegava, todos sentiam que o Senhor estava contigo, que você seja essa pessoa. É para isso que o Senhor nos fez. Ele nos fez para viver o extraordinário de Deus. Ele nos fez para viver de migalhas, não, gente. O Senhor nos tem uma mesa para nós sentarmos. Lembra do filho pródigo? Fez o que fez, foi embora, pediu a herança dele, foi para o mundo, gastou tudo com festas, com tudo mais. Quando ele se viu sem nada, quando ele se viu em meio aos porcos, comendo o resto dos porcos, ele se lembrou do seu pai. Ele se lembrou que na casa do seu pai, os servos comiam melhor do que ele estava comendo. E então ele volta para a casa do seu pai. E para isso ele precisa ter o quê? Um coração arrependido. Ele se arrependeu. E sabe o que aconteceu? O pai não julgou ele. O pai não perguntou, não questionou. O pai se alegrou e abriu os braços e recebeu esse filho. Colocou roupa nova, colocou anel novo, fez um banquete para que ele pudesse ser, na verdade, comemorada, a volta dele pudesse ser comemorada. E é isso que o Senhor vai fazer para você, em nome de Jesus. É isso que o Pai quer fazer para você, não importa o que você fez, não importa quem você foi até agora, não importa que você fez, o Senhor te perdoa, o Senhor vai se alegrar, vai abrir os braços, vai te dar roupa nova, vai te dar um anel novo e vai fazer um banquete para comemorar a sua volta em nome de Jesus. O nosso Jesus, o nosso bom pastor, ele não deixa as 99 ovelhas ali, todas, cuidadas, mas ali para ir buscar uma só. Hoje você é essa uma que ele foi buscar.
Eu sou essa uma que Ele foi buscar. Ele nos escolheu, nós somos ovelhas escolhidas do Senhor, né? Os kadoshs do Senhor. Kadosh significa separado, nós somos os separados do Senhor. Ele nos escolheu como seu exército, porque tem tantas pessoas na sua família, porque Ele chamou você para esse devocional. Por que Ele chamou você? Porque Ele sabe da sua capacidade, Ele quer restaurar a sua vida e através da sua vida Ele quer restaurar a vida dos seus, Ele quer cuidar da sua família, Ele quer cuidar de tantas outras pessoas através da sua vida, porque pessoas curadas curam, mas pessoas machucadas machucam. Então a gente precisa ter compaixão, né? A gente precisa ser os curados, porque o curado tem compaixão daquele que está machucado, daquele que fere com palavras, daquele que usa o seu tempo para blasfemar, para reclamar, para ofender, para criticar, para atacar. Esse, sim, é o papel do nosso Deus. O nosso Deus faz isso na nossa vida, Ele lapida nossas almas, Ele cuida do nosso coração, Ele sara as nossas feridas. E isso não é questão de religião, nós estamos falando de Cristo. Aqui nós estamos falando de Cristo, a religião dele é o amor. O amor. Essa é a religião de Cristo, o amor. Então que nada, sem religiosidade, sem religião, viva na presença do Senhor. Seja um cristão, e cristão é aquele que crê em Cristo, gente. Assim como o crente, tantas pessoas dizem, eu não sou crente, eu não sou crente. Gente, crente é quem crê, é só isso. Crente é quem crê. Quando você abre uma torneira e você crê que vai sair água ali, você está sendo crente. Crente que água vai sair daquela torneira. Isso é ser crente. A gente precisa quebrar esses tabus, quebrar essas coisas que colocaram na nossa cabeça, sabe? Não tem nada a ver com o modo de vida das pessoas, não. Quando nós somos crentes em Deus, quando nós somos cristãos, sim, o Senhor nos molda, o Senhor muda, o Senhor transforma, o Senhor cura, porque Ele quer usar a nossa vida para curar outras vidas. Ele quer usar a nossa vida para alcançar outras vidas. Por isso que eu digo para você, manda esse devocional para alguém. Vamos tomar o nosso café agora e vai mandando esse devocional, em nome de Jesus. E nós vamos orar para agradecer tudo que o Senhor já nos entregou essa manhã. Em nome de Jesus, já foram muitos milagres que aconteceram. É você que não está se dando conta disso, mas seus olhos vão se abrir nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Um bom café para você. Glória a Deus, né? Aleluia! Nosso Deus nos deu uma nova oportunidade de começar. Esse é um novo dia. Todo dia é uma nova oportunidade de fazer diferente, de recomeçar. Um milagre já aconteceu, um novo dia amanheceu, o Senhor já fez, já preparou um novo dia para você, um novo dia para mim, um novo dia para nós. Outro milagre, nós já acordamos. O milagre da vida. Tem muitas pessoas que não acordaram essa manhã. Tem muitas pessoas que não vão acordar nunca mais para essa vida, não vão estar mais no nosso convívio. E o que você está fazendo com as pessoas? Elas podem partir a qualquer momento, ou você pode partir a qualquer momento. Então a gente precisa estar sempre preparado em nome de Jesus. A gente precisa vivenciar com as pessoas as melhores experiências. A gente precisa sempre dar o nosso melhor. Não pode ficar pensando, quando eu tiver melhor eu faço. Quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar tal pessoa. Quando eu começar a trabalhar eu vou fazer isso. Gente, ajuda com palavras, ajuda com ações, ajuda com a presença de Deus, ajuda intercedendo por essa pessoa, orando por essa pessoa, encaminhando um devocional, encaminhando uma palavra, encaminhando uma mensagem com a palavra do Senhor. É assim que você vai ajudar. Faça hoje, porque você não sabe se haverá um amanhã. E isso não é ser pessimista não, gente. É ser realista, porque nós não temos a certeza e nós não sabemos. Lembra? As coisas de Deus não nos cabe quando saber. Não nos cabe o porquê que elas vão acontecer e nem quando elas vão acontecer. Nós não sabemos. Nós não sabemos, não temos essa certeza. Só sabemos que um dia voltaremos para a casa do Pai, porque aqui nós somos visitantes, somos turistas nessa terra, somos passageiros aqui. E que nós possamos deixar o melhor de nós em cada lugar que nós passemos, que seja o nosso legado, para que quando aqui nós não estivermos mais, que voltarmos para a casa do Pai, aqueles que conviveram conosco, que passaram pela nossa vida, possam lembrar da presença do Senhor, porque viram na nossa vida tudo que Deus faz na vida daquele que crê, como Ele transforma as pessoas, em nome de Jesus.
Amém? Fecha seus olhos, vamos agradecer. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, bom dia. Que bom que vamos passar o dia juntos. Sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar, ao nosso coração, à nossa vida, a essa mesa, Senhor. Tu és presença viva aqui, Pai. Eu posso sentir, que os seus filhos possam sentir sua presença agora. O Senhor toque no coração de cada um, Pai. Acolha todos os pedidos de oração, acolha os pedidos mais íntimos, Pai. Cura, Pai. Alinha, Pai. Renova, restaura, em nome de Jesus, Pai. Encha-nos da sua presença, do seu mover, que onde formos, Senhor, possamos exalar o seu perfume, que onde chegarmos o inimigo bata em retirada, porque sabe que o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Pai, revista-nos da sua armadura nessa manhã, neste dia, para que possamos estar protegidos, blindados, para que as setas, os dardos inflamados do inimigo não nos acertem, em nome de Jesus. Revista-nos do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, da espada do Espírito e das botas do Evangelho da paz. Espírito Santo, nosso amigo, passa o dia com cada um de nós, passa o dia nos nossos corações, conduza nossos passos, reprograma nossa rota se preciso for, renova, direciona, não nos deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, que não jamais percamos o nosso foco, que é Jesus. Espírito Santo, dá-nos discernimento, conhecimento, expanda a nossa mente para que a gente possa entender tudo que o Senhor está nos entregando essa manhã, ainda vai entregar a palavra do Senhor, as ministrações. Senhor, derrama suas bênçãos em nome de Jesus. Que sejamos luz e sal aonde quer que formos, mas só nos deixe ir onde o Senhor for conosco e à nossa frente. Esse é o nosso Deus, né? Só nos deixe ir onde o Senhor for conosco e à nossa frente, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, seja sempre coerente com as coisas de Deus, seja sempre coerente, seja sempre, busca sempre, persevera sempre, porque a gente só tem a ganhar. O Senhor, caminhar com o Senhor é só ganhar, não tem perdas quando a gente caminha com o Senhor. Não tem perdas. E a gente precisa crer nisso, a gente precisa acreditar nisso. Lembra? Há milagres para quem crer. Esse é o nosso tema de hoje. Em nome de Jesus, né? Louvado seja o nosso Deus, que nos traz, todos os dias temas novos, lições novas, para que nós sejamos novas pessoas, novos seres, novas criaturas, para que nós exalemos o perfume dele em nome de Jesus. Hoje o nosso devocional, o nosso tema é esse, há milagres para quem crê. E em Mateus 14:19 diz assim: E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos e estes à multidão. Amém. Gente, quando a gente não crê no Senhor, a gente fica questionando as coisas. A matemática de Deus é diferente. 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão na matemática de Jesus. Mas a gente não. A gente quer olhar com um olhar físico. 5 pães e 2 peixes, 7 coisas para comer. Vai alimentar toda uma multidão e ainda vai sobrar 12 cestos? Sim, essa é a matemática do nosso Deus. Essa é a matemática do nosso Deus, onde 5 mais 2 não são 7. São milhares. Não alimentou milhares de pessoas? Essa é a matemática de Deus. Então a gente não tem que questionar as coisas de Deus. A gente tem que acreditar. A gente tem que crer e seguir em frente e viver, porque há milagres para quem crê. É isso que a palavra diz. E hoje o texto nos traz o seguinte ensinamento. Na narrativa da multiplicação dos pães e peixes, Jesus desafia os discípulos a fornecerem comida para a multidão. Incapazes de compreender a missão, questionam como isso seria possível. Eles, então, conseguem 5 pães e 2 peixes, uma quantidade claramente insuficiente para o número de pessoas que ali estavam, mas não contavam com o grande milagre operado por Jesus. A Bíblia é repleta de milagres incríveis que edificam nossa fé e demonstram o poder de Deus. Porém, é necessário compreender que eles não acontecem aleatoriamente, mas sempre carregam um propósito. Eles não se restringem a apenas intervir em uma situação momentânea, mas trazem profundas lições, ensinamentos e mudanças de rumo.
Saiba que os milagres vêm quando o nosso coração está alinhado ao de Deus. A Bíblia diz em 1 João 5,14 que quando pedimos algo de acordo com a vontade do Pai, Ele nos ouve. Por isso, é essencial alinharmos nossa vontade à dele para alcançarmos os milagres. Penso que se recebêssemos tudo aquilo que pedimos a Deus, as coisas iriam acabar mal, pois não passaríamos pelos processos necessários para chegar ao amadurecimento e acabaríamos nos perdendo. Por isso, entenda que tanto sim quanto não de Deus visam o melhor para você. Da mesma maneira, na criação de meus filhos, eu não dizia sim a tudo o que me pediam, pois nem sempre o que eles desejavam era o melhor para eles. A partir de hoje, busque alinhar seu coração ao do Pai por meio de um relacionamento profundo e sincero, e saiba que no tempo certo Ele intervirá e você viverá o seu milagre. Então olha que ensinamento aqui, ó. A gente, quando cria nossos filhos, sobrinhos, aqueles, que estão sendo criados próximos de nós, a gente não deve dizer sim para tudo. Por quê? Porque nem sempre o que eles querem fazer é o melhor para eles. Eles querem subir no banco para pegar algo, mas nós sabemos que se subir eles podem cair, certo? Eles não entendem. Eles choram, reclamam, ficam ali muitas vezes, até se jogam no chão. Mas Deus não é diferente. Às vezes a gente quer subir no banco também. A gente quer subir no banco e Deus diz que não. E Deus diz que não, porque nós podemos cair. Mas Ele não precisa explicar, simplesmente Ele diz que não. A gente precisa crer que algo pode acontecer se a gente subir no banco, porque senão Deus não diria não para nós. É o Pai, o Todo-Poderoso, o Misericordioso, que nos ama, entregou o seu Filho por nós, ia dizer não para nós em algumas circunstâncias que parecem tão simples. Sim, Ele diz não porque Ele quer cuidar, Ele quer zelar por nós, Ele quer nos dar o melhor dele. Nós precisamos aprender isso, a não questionar por que não subir no banco. Ah, mas eu sei que eu vou cair. Não importa, talvez você não saiba, não é que talvez você não vai cair, mas o que você vai alcançar não é para você. Não é isso que o Senhor quer que você alcance. O que Ele tem para você é muito mais. Dê tempo ao Senhor. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O calendário dele não é o nosso. O calendário de Deus não tem 365 dias, não tem horas, não tem mês, não tem minutos, não tem segundos. E a gente quer dizer que Deus está se atrasando. O nosso Deus nunca se atrasa, gente. Ele chega na hora certa e no momento exato. Na hora certa e no momento exato. Ele chega, basta que a gente abra a porta e fala para Ele entrar para a nossa vida. Porque se nós ficarmos com a porta fechada, essa fechadura do lado de dentro, a gente tem que abrir. Se a gente ficar com ela fechada e não deixar Ele entrar, Ele não vai agir na nossa vida, porque Ele nos ama tanto, nos deu livre-arbítrio, para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. Então, que nós possamos hoje escolher abrir a porta. Sabia que a mudança é uma porta que se abre do lado de dentro? Então, abre hoje essa porta e diz, Senhor, entra, pode entrar, faz morada, faz uma faxina aqui, Senhor. Muda o que precisa mudar, tira o que precisa tirar, renova o que precisa renovar, restaura. Eu não estou entendendo nada que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu quero crer, aumenta a minha fé, renova a minha força. Ah, Senhor, me sustenta, obrigada, porque até aqui o Senhor me sustentou, mas continua a me sustentar, Pai, porque as minhas pernas não aguentam mais, os meus braços não têm mais forças. Senhor, rema para mim, eu não quero mais remar, porque eu estou remando em círculo, eu não estou saindo do lugar. Senhor, renova, restaura. Seja sincero com Deus, fala para Ele o que você está sentindo. Não adianta você mentir, ficar procurando palavras bonitas. Para falar com Deus é com simplicidade. O Evangelho é simples, a palavra do Senhor é simples. Vamos parar de ficar enfeitando, de ficar inventando coisas para falar de Deus. Deus é simples. Deus é simples, é na simplicidade. Olha a simplicidade que Jesus pregava. Olha Jesus servindo, lavando pés dos seus discípulos. E nós, de mera carne, mero osso, às vezes não queremos fazer isso aqui, cortar uma unha de alguém, que dirá lavar os seus pés, gente. E a gente se acha superior. Mas Cristo veio para nos mostrar que é a humildade que nos leva ao Pai. Nós precisamos buscar essa humildade. Procura, pede ao Senhor todos os dias, aí no seu secreto, Senhor, dai-me humildade, dai-me sabedoria. Quer sabedoria? Vai ler Provérbios. A palavra do Senhor é o manual da vida, nos ensina. Estamos lendo Provérbios no grupo Kadosh, que é um grupo de estudo da palavra.
Nós estamos um grupo de mulheres, você é mulher que quer saber, quer conhecer a palavra, vem para esse grupo, é só colocar para mim no privado, eu quero que eu entre em contato com você. Está aberto para as kadoshis do Senhor, as separadas, que vão levar para sua casa, para os seus maridos, para os seus filhos, para o seu trabalho, todo o ensinamento. Em nome de Jesus, venha aprender a ser sábio. E você que está aqui me ouvindo, quer ler a palavra, não sabe por onde começar, comece por Provérbios. Provérbios fala de sabedoria, Provérbios fala de ser quem é ímpio, quem é tolo, quem é sábio, quem não é sábio, e vai falando, gente, vai falando da necessidade de sermos íntegros, do perigo da imoralidade sexual, da insensatez. Ele vem trazendo para nós todas essas orientações. E talvez ali você lendo, você já vai se dar conta de que tem coisas que você está fazendo e nem se dava conta, que era coisa de insensato, de pessoa ímpia, de pessoa tola. E tudo bem, perdão, Senhor, não me ajude a não cometer mais isso, a não fazer mais, Pai. Eu não sabia o tamanho da gravidade. Senhor, perdão, perdão. E é isso que você tem que fazer, peça perdão ao Senhor. É isso que Ele quer. O Senhor ama um coração arrependido. O Senhor ama um coração arrependido. É o filho pródigo voltando para casa, se arrependendo. O Senhor ama um coração arrependido. Em nome de Jesus, derrame suas bênçãos, que o Senhor continue a abençoar todos nós, né, que aqui estamos. Obrigada, né, por sempre estar intercedendo. E sim, intercedam, orem por esse devocional, porque o inimigo, ele quer atingir. E ele vai nas pessoas porque ele sabe que aqui está blindada, que ele não pode atingir. Então ele vai numa internet para não pegar, ele vai num relógio para não despertar, ele vai num filho para não acordar, ele vai tocando. Mas em nome de Jesus nós vamos quebrar tudo isso, vai cair por terra. Porque se você chegou aqui hoje, é porque você é mais um integrante desse exército de elite. Né? Esse exército do Senhor, Ele te chamou, foi Ele. Eu não tinha como te chamar. Eu não tinha como, a nossa vida talvez nunca se cruzasse. E estamos nos cruzando pela internet, mas fisicamente talvez a gente nunca nos veja. E a maioria é assim, mas o Senhor vai fazer isso na sua vida. Pessoas vão passar no estalar de Deus na sua vida, mas o importante é que elas levem a presença do Senhor. O importante é que elas levem o mover do nosso Deus. É isso que vale a pena, é isso que conta, é isso que é importante, é isso que é necessário. Para isso que nós estamos aqui, essa é a nossa missão, expandir o reino de Deus. Qual é a minha missão na vida? Expandir o reino de Deus. Qual é o meu objetivo? A salvação. Não só minha, mas dos outros. Porque quando eu vou expandir, eu trabalho na expansão do reino, eu levo a palavra para outras pessoas garantindo a salvação. Em nome de Jesus. E quais são os créditos que eu vou ganhar com o Pai? Eu não posso fazer porque eu quero créditos. Mas o Senhor, no reino de Deus, é por meritocracia. Não há milagres para aquele que crê? Então, a primeira coisa que eu preciso crer para ser salvo é crer em Cristo Jesus. Essa é a chave. Para ser salvo, eu preciso crer em Cristo Jesus. E se eu crer em Jesus, eu preciso viver a sua palavra. Como que eu vou crer e viver em dissonância, né? Em viver contrário àquilo que a palavra diz? É difícil? Mas não é impossível. E o Senhor te chama a fazer o seu possível, que é estar na presença, esteja alinhado com Ele, busque. Olha, Jesus está voltando. Quando eu ouvia isso, eu falava, gente, o que esse povo está falando, gente? Que Jesus está voltando. Sim, Jesus está voltando, é a palavra quem diz. Os sinais estão por todos os lados. Os sinais estão por todos os lados. O tempo está passando, o tempo é o nosso tempo chamado Cronos, né? O tempo do relógio aí, dos dias, dos meses, das horas, dos segundos. Esse tempo não volta e você está perdendo esse tempo. Toma posse do seu tempo. Seja governador da sua vida, governadora da sua vida. Não importa se você passou por deserto, se você foi jogado no poço, se você viveu na escravidão, se você foi injuriado, se você foi preso. Se te enganaram. Assim fizeram com José. Mas ele não se afastou da presença de Deus. E Deus o honrou. Deus criou um cargo que nem existia no Egito, mas para que ele pudesse ocupar. Para que ele pudesse ocupar e a partir dele nações fossem salvas da fome,
da miséria que 7 anos trouxeram sobre o Egito e todas as nações à sua volta. O Senhor quer que você seja usado para alimentar a fome. Tem gente que tem sede da palavra, tem gente que tem sede da presença de Deus. E é a sua vida que vai levar esse Deus para eles. E não é com palavras, não é com a Bíblia debaixo do braço, gritando nas esquinas, não. É vivendo o Evangelho de Deus. É vivendo, sendo moldado todos os dias, sendo forjados, buscando a pureza de um filho, de uma filha amada de Deus. O ouro é assim, gente, quando retirado lá da natureza, da onde ele é retirado, ele está todo impuro, cheio de impurezas, para que ele se torne ouro, valioso, que nós sabemos que ele é, né? Brilhante, reluzente, ele precisa ser forjado, e é no fogo que ele é derretido, onde é separada as impurezas. Então o Senhor está te colocando no fogo, sim. É deserto, é tribulação, é tempestade, é obstáculos, sim, é guerra, é luta, é batalha, mas Ele não te abandona. Jesus não mentiu para nós, Ele disse que no mundo haveria aflições, mas Ele disse que Ele estaria conosco até o fim. Então nós temos que crer, vamos para cima, para de se lamentar, para de ficar igual o coiote, onde ir, ó céus, ó lua. Gente, diga, mas Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida, muda o meu ser, eu não tenho vontade de fazer nada, mas eu estou na sua presença, então transforma, precisa ser transformada, abastece a minha fé. Pai, renova, restaura, em nome de Jesus. É isso que o Senhor te chama. A palavra de hoje é milagres. Quer viver milagres? Creia, creia em nome de Jesus. A frase de hoje é: sua ação será determinante para o seu milagre. Presta bem atenção. A sua ação, suas ações, sua conduta é determinante para você viver o seu milagre. Em nome de Jesus. Então hoje, que a sua conduta seja alinhada aos desígnios do Pai, aos propósitos do Senhor. E para isso, viva na presença do Espírito Santo. Ele vai te ajudar, em nome de Jesus. Esse é o papel dele, ele ama ser convidado para estar na sua presença. Coloca uma mesa para o café, coloca uma xícara para o Espírito Santo, coloca o seu almoço, a sua janta, coloca um prato para Jesus, um prato para o Espírito Santo. Deixa falar quem quiser falar que você está ficando louca. Sim, tô louca por Jesus. Até hoje eu fui louca pelo mundo, hoje eu sou louca por Jesus. Em nome de Jesus, é isso. A gente ouve tantas críticas, mas quando a gente está na presença, a gente não é mais condicionado, a gente não é mais direcionado por essas críticas. As críticas vêm daqueles que são mais próximos de nós, gente. Porque o inimigo quer nos atacar, ele sabe quem tem peso na nossa vida, mas quando ele percebe que nós temos posicionamento em Cristo Jesus, quando ele percebe que nós estamos fortes, sendo fortalecidos, perseverantes, buscando a presença, ele bate em retirada porque ele fala: aqui eu não vou conseguir sucesso, aqui eu não vou conseguir fazer nada, então eu vou partir para outro lado. Aí ele vai para os nossos que não estão na presença, mas nós estamos aqui, intercedendo por eles, e o Senhor vai zelar pela vida de cada um. O Senhor vai dar livramento para os seus, o Senhor vai trazer de volta para casa aqueles que se foram, vai libertar dos vícios, vai curar as feridas, vai libertar, Pai, dos crimes, das mentiras, do egoísmo, do orgulho, da soberba, vai libertar do cabresto. Tem gente preso, todo domingo sentado nos bancos das igrejas, dos templos, indo nas células, falando de Deus, mas aqui não consegue enxergar, não pode olhar para o lado, nem para a direita, nem para a esquerda, porque alguém disse para ela que era só aqui, que não pode olhar para os lados. Entregue a sua vida a Deus, ouça o que Ele quer. Quando você começar, dar só uma olhadinha para o lado, você vai falar: opa, não era assim. Não é bem assim como foi falado para mim até hoje, foi pregado para mim, foi ministrado para mim, foi entregue para mim. Espera um pouquinho, eu vou buscar na palavra para ver se é isso. Aí você tem autoridade, a gente precisa respeitar as nossas lideranças. Nós estamos debaixo de alguma liderança, eu não sei onde você congrega, você tem que respeitar, mas você precisa ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus é conhecer a palavra, é ler no dia a dia. A gente não pode viver Jesus um dia e os outros 6 viver para o mundo, gente. É o contrário. Aliás, não deve viver nada para o mundo, mas a gente precisa viver os 7 dias da semana na presença de Jesus.
na presença de Jesus. Se até hoje você viveu com Jesus, ouviu a palavra dele só no domingo e nada mudou, ou então as coisas ficam andando em círculo, ou então tribulações e tempestades e você não sabe como agir, chegou a hora de você viver o seu milagre, de você crer que se você viver na presença, se você buscar esse Deus, as coisas vão mudar. E olha, gente, tem pessoas, tem questões que não querem que a gente enxergue e tá do nosso lado. Não quer porque não é conveniente. Hoje tem muito isso, não é conveniente enxergar as verdades da vida, as verdades de Deus. Não é a minha porque eu não sei nada, não é a verdade de outro, é a de Deus. E a verdade de Deus a gente só sente, só vive quando a gente vive e é próximo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje, gente, é Salmos 28. Então abre aí, vamos ler juntos Salmos 28. Vamos continuar aqui na presença, né? Lendo a palavra, o que é que o Senhor vai nos entregar hoje em Salmos 28, né? Devocional tem palavra, gente. Cristão lê a palavra do Senhor, reflete na palavra, vive a palavra em nome de Jesus. Então abre o seu coração, se quiser pegar sua Bíblia, pegue aí, Salmos 28. Aqui diz, ó, a resposta vem do Senhor. Não tá falando que a resposta vem do vizinho, vem do amigo, vem da internet, vem do vídeo, vem do influencer. Não. A resposta vem do Senhor. Então, se hoje você está aqui, o Senhor está respondendo para você muitas coisas. Abra teu coração, abra sua mente. Vamos parar de ser aí, sabe, condicionado. Entrega ao Senhor e pede para Ele tirar a trave dos seus olhos. Fala para Ele que você precisa viver mais na presença dEle, que você quer viver muito mais na presença dEle do que apenas no domingo. Apenas no dia da célula, apenas no seu ministério. A gente tem que viver o seu primeiro ministério, é a sua casa, a sua família. E a gente tem que viver na presença do Senhor todos os dias. É uma luta? É, gente. A gente cai, a gente erra, a gente falha, mas a gente vai tentando. A gente vai tentando, a gente não desiste, né? Os cristãos, os discípulos de Cristo são indesistíveis. Desistir é proibido. Se tem uma coisa que é proibido para quem é discípulo de Cristo, é desistir. Em nome de Jesus. Levanta, sacode a poeira, se arrepende verdadeiramente, entrega ao Senhor que Ele te recebe de braços abertos, de roupa nova, de anel novo e dá um banquete para você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura aqui. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha. Não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos, no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Retribuem-lhes segundo seus feitos, conforme suas más obras, responde-lhes na medida de suas ações e dai-lhes o que merecem. Porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu às minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Em nome de Jesus. Esse é um salmo de Davi, né? E Davi está nos dizendo aqui que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. E Davi era um guerreiro, né? Ele não contava com as forças, as armas dele, e sim, né, com as forças de Cristo, e venceu inúmeras batalhas, sempre porque Deus estava à frente, em nome de Jesus. E você vai vencer essa batalha aí que você está vivendo, porque Deus está à frente. Porque Ele está à frente, coloca Ele à frente, se Ele não estiver, é hora de colocá-lo, Ele à sua frente. Ele vai lutar essa batalha por você, assim como Ele fez por Davi, porque Ele é o mesmo Deus. O Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. Ah, como eu desejo, como eu clamo ao Senhor para que eu seja a mulher segundo o coração de Deus.
que você clame isso também. Para isso a gente precisa estar alinhado, a gente precisa buscar. Ai, mas Davi, você acha que um dia você é igual a Davi? Davi pecou, gente. Davi pecou, Davi traiu o seu próprio amigo com a esposa dele, depois ainda mandou matar. E aí, você vai julgar Davi? Você é o justo juiz? Porque Jesus, né, o nosso Deus, né, Jesus descendente da casa de Davi, olha só. E você quer julgar Davi? Não, porque Deus, sabe como Deus denomina Davi? O homem segundo o coração de Deus. Deus não fica falando pra ele é o homem aquele que traiu o amigo. A gente tem essa mania, né? Quem é aquela ali? Aquela que traiu o marido dela. Aquele que deu golpe no sócio. Ai, aquele lá, gente, que abandonou o pai e a mãe lá, colocou lá na casa de repouso. Ninguém sabe dos motivos de ninguém. E outra, as pessoas não podem, a gente não pode fazer essas comparações, a gente não pode denominar uma pessoa dessa forma. A gente tem que descrever uma pessoa como filho e filha amada de Deus. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel que Deus está esperando de nós. Ele descreveu Davi assim, porque quando a gente se arrepende, os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Deus não fica fazendo igual a gente não, viu? Toda vez que briga com o marido, com a esposa, fica trazendo à tona aquilo lá que diz que esqueceu, que perdoou. Deus não faz isso não. Deus não faz. Não fica jogando na cara de pai e mãe o que teve e o que não teve na vida. Deus não faz isso. Então, por que a gente quer viver dessa forma? Justo juiz é só Deus, em nome de Jesus, né? Ele fala aqui, ó, Deus criou o homem para dialogar com ele. O ser humano, aqui ele fala, o ser humano não pode, né, viver sem ouvir o Senhor. Ao mesmo tempo, Deus deseja falar com o homem e revelar seus maravilhosos segredos. O ser humano é convidado a abrir seu coração nos santos dos santos. Abra seu coração secreto aí. Abra, você é convidado a isso. E aí a ouvir o coração de Deus. Davi via no santuário o emblema do pacto de Deus e a graça prometida. Exatamente como hoje os cristãos invocam, né, o Senhor Jesus, que desceu dos céus para que pudéssemos ser levados ao Pai. Sempre que desejamos, ora e abrir o coração a Deus. Sempre ore e abra o seu coração a Deus. É isso que ele está falando. O véu foi rasgado. O nosso Deus, ele está aqui, ó, diante de você, na sua mesa. Então toma posse dessa presença hoje. Não perca a oportunidade, não. Não perca a oportunidade. Não perca. Agora nós vamos orar, eu vou dizer tchau para você. Você vai ficar aí com ele. Derrama seu coração. Derrama seu coração em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos e vamos agradecer por tudo que o Senhor nos entregou nessa manhã. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, papai, obrigada por tanta entrega, obrigada por tanto ensinamento, obrigada, Pai, obrigada pela direção, Pai, que o Senhor nos deu essa manhã, obrigada pelas respostas, Pai. Alcance o coração dos seus filhos, acolha todas as orações, todos os nomes aqui, intercedemos por todos, Pai. Renova, Pai, restaura, cura, sara, Pai, em nome de Jesus. E que não sejam palavras lançadas ao vento ou em vão, Pai. Senhor, que essas palavras sejam sementes depositadas no seu coração, o coração de cada um, Pai. E que nossos corações, Pai, sejam férteis. Que essas sementes possam, sim, germinar, brotar, crescer, florescer, dar bons frutos e muitos possam se beneficiar. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Que nós sejamos, Pai, luz e sal, que onde nós colocarmos nossos pés hoje, Senhor, que o Espírito Santo coloque o nosso chão, mas só nos deixe ir, Pai, onde o Senhor for conosco, à nossa frente. Em nome de Jesus, amém. Um bom dia para você na presença. E agora aproveita que você está na mesa com o Pai e é aquele conselho que eu te dou todo dia, tá? Seja bem mimado, bem mimada. Conta tudo pro teu Pai, não deixa passar nada, conta tudo mesmo, que Ele vai em seu favor, em nome de Jesus. E eu te espero amanhã aqui, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, na presença da palavra, na presença da cura, em nome de Jesus. O Senhor te cura hoje, em nome de Jesus. O Senhor te cura de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer dúvida, de toda e qualquer enfermidade, de toda e qualquer seta inflamada do inimigo. Você já está revestido da armadura, não vai te alcançar, vai cair por terra, em nome de Jesus. Um ótimo dia para você, um bom final de semana, mas lembrando, não tem férias de Deus. Não tem final de semana. Aliás, tem, mas na presença do Senhor. Então eu te espero amanhã aqui, tá? Nesse mesmo horário, 6:01, convida mais pessoas para sentar nessa mesa, para se beneficiar desse banquete
o Senhor se agradará da sua atitude. Em nome de Jesus, bom dia para você. E lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração, tá bom? Um grande abraço.